voltar ao nosso estudo. Estamos já no segundo livro dos Reis. E nós estávamos falando quando Elias foi arrebatado pelo Senhor. Nós fizemos a comparação desse caso com o arrebatamento da igreja. Quem está pronto para ser arrebatado, diga eu. Aleluia, glória a Jesus. Não vai ficar ninguém. Se Jesus vier agora, sobe todo mundo, amém? Glória a Deus, aleluia. E nós fizemos essa comparação de como seria, né, esse arrebatamento, segundo a descrição bíblica desse assunto. E aí, Elias é levado, Eliseu ficou sozinho. Então, Eliseu agora vai pegar de Elias o que Elias deixou como símbolo de seu poder, da unção dobrada sobre ele. Então, vamos ler o segundo capítulo do segundo livro dos Reis. Vamos ler os versículos 12 até 14. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, a rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à beira do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda e outra banda. E Eliseu passou. A capa de Elias caiu aonde Eliseu podia apanhar. Aquela capa era símbolo do ministério profético. E caiu no lugar onde Eliseu podia apanhar. Sabe, irmãos, às vezes está ao nosso alcance o ministério que o Senhor nos chamou, mas a gente não se estende, não se estica para tomar posse daquilo que o Senhor separou para nós. Falta, de repente, ousadia, ou falta convicção daquilo a que fomos chamados. E, em contrapartida, existem outros que querem tomar uma capa que não lhe pertence. Eliseu, quando viu aquele manto e viu que estava à sua disposição, ele fez o quê? Pegou o manto. Pega o manto, irmão. Se é teu, o mistério é teu, pega o manto. Aquele manto autentificava o chamado profético de Eliseu. O manto, um pano, simplesmente não tinha o poder. Porque o poder vem de Deus. Mas pelo símbolo que ele era, representando o grande profeta Elias, ele continuou com aquele poder sendo manifesto através do ministério de Eliseu. E quando Eliseu estava voltando, eles haviam atravessado o Jordão, não sei se você se lembra. E agora, quando Eliseu estava voltando de novo, ele se deparou com as águas, e ele feriu as águas do Jordão, fazendo exatamente o que o seu mestre fez antes. Ele fez exatamente, feriu as águas do Jordão com a capa, e as águas do Jordão se abriram. Foi a primeira prova do poder e da autoridade profética que estava sobre Eliseu. Quando ele retorna, ele foi aceito como líder daqueles profetas, está no versículo 15. A gente vai ler daqui a pouco. E aí ele faz uma pergunta: onde está o Deus de Elias? No versículo 14. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Essa pergunta é muito significativa. Ele estava com o símbolo do profeta, ele botou o símbolo do profeta sobre si,
Ele foi reconhecido como líder dos profetas, mas não podia ser só o detentor do símbolo, ele queria a presença. Então ele fez a pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? Porque era mais do que atuar através de um manto, tinha que estar dentro. Tinha que estar cheio daquilo, cheio de Deus. E a gente está precisando disso nesses últimos tempos, irmãos. Não ter só o nome de cristão. Não levar só o nome levantariano. A gente precisa estar com o Senhor dentro. Não é mais só vestir a camisa. É ser aquele que carrega a presença do Senhor. Aleluia. Vamos continuar lendo, versículo 15, a partir daí. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias. Porém, não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde sal nela. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas. Não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Eliseu usou o sal para purificar a fonte de água que tinha em Jericó. Era uma fonte imprópria para beber, imprópria para irrigar, e era chamada aqui de águas más. Águas que provocavam a morte e abortos. O Joséfo diz que tudo ali era infrutífero. As mulheres, os animais, as árvores, tudo que tinha contato com aquela água era infrutífero. E o que o profeta fez? Pediu o quê? Sal. Pediu sal para jogar na água. O sal em si mesmo, irmão, não tem poder. Era uma simbologia, era um gesto. Deus decidiu curar as águas com sal. E quando Deus decide, Ele decidiu. Ninguém tem que questionar nada, porque Deus é soberano para fazer o que lhe apraz. E aí, ele pega a água numa salva nova, e o sal numa salva nova. Engraçado que o sal era um elemento purificador dos sacrifícios, lá em Levítico. Se colocava nos sacrifícios para purificar. E ele joga aquele sal na água, e a água ficou boa, ficou curada a água, e serviu de um lembrete perpétuo do poder de Deus. Aí faz-nos lembrar de nós,
que o Senhor diz que nós somos o sal da terra. E esse sal, aponta assim para você, diga assim, esse sal pode curar a terra. Aí você diz assim, quem, eu? Um sal? Eu curar a terra? Quando o Senhor resolve, não importa questionar. Se alguém disser você diz, eu, sal, posso curar a terra, porque o Senhor resolveu assim, irmãos. Ele disse, vocês são o sal da terra, vocês podem purificar. As pessoas que andarem com você, elas podem ser purificadas. Aleluia! Agora, não podemos desfazer esse poder de Deus em nós e nos tornar sal insípido, aquele que não serve para nada. É só para ocupar espaço. Não olhe para o lado. Olhe para mim assim, isso. Mas não pode haver sal insípido na igreja, porque a nossa função é salgar. Sabe quando não tinha geladeira? O pessoal novo não pegou isso, mas na minha época, eu já peguei geladeira, mas eu ia muito na roça, onde muita gente não tinha geladeira. Então, para conservar as coisas, se salgava, botava bastante sal, e era mantido, era conservado por muito tempo. Ou então mergulhava a carne na banha de porco, né? Aí, tem muita gente fazendo assim, porque você sabe disso também. Pois é. E aí, se salgava, irmãos, nós somos assim. Se tem alguém andando conosco, você precisa envolver essa pessoa no poder, na presença, dentro, não no manto, não numa camisa, mas Deus dentro de você. E você manter essa pessoa curada, essa pessoa que vai ser preservada da deterioração. Aí tem que ter cuidado para quê? Para não se contaminar, não ceder, não sair da sua propriedade de sal. Lembra sempre disso, eu sou sal. O poder, a graça e o amor de Deus serão revelados através de nossa vida. Aleluia. Aí lemos nesse texto que os rapazes começaram a ridicularizar o profeta. Você já viu que o profeta era careca, né, Odilon? Porque o profeta passou e os rapazes começaram a zoar com o profeta. Vai, calvo, sobe, calvo. Ainda chamou de calvo, não falou careca. A sua está careca, mais atualizada. A mais tradicional fala calvo. Eles estavam faltando com respeito com o profeta. E aí, irmãos, não era só o profeta, mas eles estavam faltando com respeito ao Deus que estava no profeta. Sabe quando diz que a gente precisa julgar a profecia? A gente precisa julgar a profecia. O profeta não nos cabe julgar. Porque o Novo Testamento vai dizer que com a mesma medida que medirem sereis medidos, da forma que você julgar, você vai ser julgado. E aqui no Antigo Testamento, o profeta ficou aborrecido porque eles estavam zoando com ele, porque ele era profeta de Deus, porque ele carregava a presença. E aí o profeta olha para trás e amaldiçoa aqueles meninos. E aí, olha só, não foi o profeta que chamou os ursos. Ele amaldiçoou, mas Deus, no julgamento, enviou 2 ursas que fez um ensopadinho. Eu estava procurando qual a comida que eu ia falar. Fez um ensopadinho com aqueles rapazes. Nós precisamos aprender, irmãos, a respeitar as autoridades espirituais sobre nós. As crianças precisam ser ensinadas. Quando estiver falando com um obreiro, com um diácono, não precisa ser só com o pastor, não. Quando estiver falando com o obreiro, com o diácono, com o mais velho.
ensinar a respeitar, a reconhecer a autoridade. E sabe por que as crianças não sabem fazer isso? Porque os pais se omitem de ensinar. Sabe por que existe muita irregularidade? Vou falar assim para ser suave. Irregularidade na conduta de uma criança? Porque os pais não sabem ensinar. Sabe por que jovens chegam despreparados no casamento? Porque os pais não ensinam o jovem a ser homem. É sempre meu bebezinho, meu garotinho. Ah, que é todinho criança. Vai ensinar a ser homem, porque quando ele casar, a esposa vai ser esposa, não vai ser mãe. Então, para você que é pai, para você que é mãe, você precisa ensinar o respeito às autoridades espirituais. E sabe um lugar onde a gente mais acaba com essa imagem da criança? É no nosso carro, para quem tem carro. Porque a gente está no carro com as crianças sentadinhas lá atrás e a gente acha que criança não está prestando atenção. E aí a gente fica contando, falando um com o outro e dizendo, você viu aquele irmão? Você viu o que ele fez? Ah, aquele irmão fala nada, tinha que subir no púlpito para falar o quê? Ah, você viu aquele outro? Não, porque na igreja... Irmão, eu costumo dizer que quem fala demais da vida dos outros é porque não olha a sua, não tem tempo para olhar a sua. A sua é uma bagunça, você acha que está tudo bem, você quer arranjar alguém que esteja pior para justificar a sua situação. Não olha para o lado, irmão. Graças a Deus, nós temos esse povo abençoado. Vocês são povo abençoado, que vem para a casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Porque não é todo mundo que quer aprender, não. Porque o ensino confronta a nossa atitude. Aleluia! Eu estou quase pregando hoje. Hoje é culto de ensino. Calma, deixa eu respirar aqui. Meu coração está queimando tanto. Aí acabou daquela situação. O profeta foi para o Carmelo, possivelmente para ficar a sós, ou para encontrar com os outros profetas, que sempre se dirigiam ao Carmelo. E depois dali ele retornou para Samaria, o centro de todas as coisas. Ele fala sobre os filhos dos profetas, né, que é um dos itens que a gente colocou aí para falar, que é a corporação de profetas, a escola de profetas, que foi fundada desde a época de Samuel, né, que foi o primeiro profeta, a época de Saul, já tinham os profetas. Então, Samuel fundou essa corporação, essa escola de profetas. E começou a existir um ministério profético. Eu fico pensando como seria a escola de profetas, né? Vamos aprender a profetizar. Você abre a boca e começa a falar alguma coisa. Não, eu acho que a primeira coisa que se ensinava era fazer conexão com Deus que libera a profecia. A primeira coisa de um ministério profético é a pessoa aprender a falar com Deus e aprender a ouvir Deus. Porque, como eu já ensinei a vocês aqui, nós só sabemos falar com Deus. E na hora que Deus vai começar a falar conosco, nós saímos. Nós não damos tempo para Deus falar o que precisa falar conosco. E é uma disciplina que nós precisamos aprender a desenvolver, que é o ouvir Deus falar. Agradecemos já ao Senhor porque Ele nos fala através de Sua palavra. Mas mais do que isso, o Senhor quer falar ao nosso coração. Quer colocar impressões na nossa alma. Você sabe quando, às vezes, você sente alguma coisa, você diz assim, isso é da minha cabeça, isso surgiu assim do nada. E, às vezes, não é isso, irmãos. Porque quando Deus fala conosco, o Espírito Santo fala ao nosso espírito,
que traduz isso para o nosso entendimento, para a nossa alma. Então, a gente percebe o mundo espiritual. A gente recebe uma mensagem, muitas das vezes sem palavras, mas a gente sabe que veio de Deus. E a gente precisa dar esse tempo para o Espírito Santo, poder traduzir no nosso espírito aquilo que Deus está falando conosco. Porque é uma expectativa do Senhor de ser ouvido, de ser entendido, de falar coisas particulares para a nossa vida. Coisa que diz respeito só a você. Você está entendendo? Pergunta para o teu irmão, você entendeu? Pergunta para ele, Deus já falou assim com você? Alguém já teve essa experiência aqui? Balança a cabeça para eu te ver. Glória a Deus, é isso mesmo, irmão. Tire um tempo para ouvir Deus falar dessa forma. Vamos para o slide 120, por favor? Nós vamos entrar agora, e agora vai ser um pouquinho mais rápido, vamos entrar no reinado de Jorão, vamos falar da impiedade desse rei, depois a aliança de Jorão com Joabe, Jorão e Josafá, com Josafá, Jorão e Josafá vão marchar para uma guerra. Depois vai haver uma escassez de água. A palavra do Senhor vai vir a Eliseu para esses reis. E aí esse rei que se levanta contra o povo de Israel, ele será derrotado. Vamos ler no capítulo 3, versículos de 1 a 3. E Jorão, filho de Acabe, Jorão era filho de quem? Lembra de Acabe? Começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. As ofensas de Jorão, que aqui diz, não foram tão grandes quanto a de seu pai, Acabe, e de sua mãe, Jezabel, porque ele removeu a estátua de Baal. Isso ele fez, mas ele continuou a praticar os mesmos pecados de Jeroboão. E qual foi o pecado de Jeroboão? Dar início à adoração a ídolos. Então, ele continuou permitindo que o povo adorasse ao Senhor. E isso afastava o povo do Senhor. E, irmãos, ídolo pode ser uma porção de coisa. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu sou fã de... Quem é hoje famoso por aí? Eu nem sei. Neymar. Neymar, pelo menos Neymar. Esse eu sei quem é. Meu ídolo! Aí passa por você, né, Neymar? Neymar! Tem gente que o ídolo é seu filho. Porque tudo se resume nele. Tem gente que o ídolo é o marido, ou é o pai, ou é a mãe. É aquele que está em primeiro lugar. Nada pode estar em primeiro lugar na sua vida que não seja Deus. Nossa vida, nada. Mas aí, quando eu penso em nada, irmão, é difícil, estou dizendo que é difícil. Para uma mãe, o seu filho não está em primeiro lugar, é difícil. Mas nada pode estar em primeiro lugar. E aí, o pecado desse rei era adoração a ídolos. Hoje, fica mais fácil para a gente, já conhecendo tudo isso, não adorar a ídolos, estátuas. Mas a gente coloca outros ídolos no lugar dessas estátuas. E aí Jorão vai atrair a ajuda de Josafá contra o reino de Moabe. Coloca o 121, só para você lembrar onde ficava Moabe.
Está vendo aqui, ó, o reino de Moabe. O reino de Israel queria atacar aqui o reino de Moabe. E como ele não tinha um exército suficiente que fosse fazer frente a Moabe, ele convida o reino de Judá, o reino sul, a estar junto com ele nessa guerra. E vai dizer a história que Moabe caiu sob o controle do reino norte. E aí eu estava lá pesquisando, porque não tinha isso escrito logo no início, e foi encontrada uma pedra moabita, coloca 122. Que essa pedra histórica foi encontrada, ela foi encontrada em 1868 e ela está no Museu do Louvre. E essa tábua foi escrita pelo rei Mesa, que é o rei que eles iam afrontar, e que diz que Moabe caiu diante do reinado de Israel. E a gente vai ver na história que ela ficou 40 anos submisso ao rei de Israel, como um império vassalo, né? Mas chegou um momento que ele não quis mais pagar o tributo ao rei de Israel, que o tributo era alto. Olha aqui, vamos ver os tributos. Versículos 4 a 8. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Com a morte de Acabe, o reino ficou confuso. Acasias, filho de Acabe, subiu um reino, mas caiu, lembra do tombo dele? Caiu, acabou morrendo. E o rei vassalo, rei Mesa, que pagava 100.000 carneiros, é carneiro pra caramba, gente. 100.000 carneiros, e 100.000 cordeiros, e 100.000 carneiros com lã, que é um cordeiro menorzinho, com lã. Ele se revoltou e disse: agora que está tudo a maior bagunça, agora que eu não pago mesmo. Agora eu vou me rebelar, agora eu vou sair de debaixo dessa liderança maluca. E aí ele vai e faz um acordo com Josafá. Lembra quando Josafá saiu com Acabe, irmão? Fez aliança com Acabe? Aí agora Jorão vai e faz uma outra aliança, porque não devia ter encerrado essa aliança. Ele faz uma aliança com Josafá e Josafá diz assim, ó: eu vou contigo, eu vou ser como você, e o meu povo vai ser o teu povo. Vendeu de novo o povo de Deus. Vamos continuar a leitura? E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A aliança entre eles incluía também o rei de Edom, o reino de Edom. Coloca lá de novo aquele mapinha. O reino de Edom, que era um vassalo, aqui embaixo, está vendo? Que era um vassalo do reino de Judá.
E aí eles se juntam, os 3 reis, e saem marchando. E vão para fazer uma surpresa, eles passam pelo deserto. O pastor Luizinho pregou aqui sobre isso. Eles passam pelo deserto porque havia uma fonte de água lá. E quando eles chegam lá, a fonte de água estava seca. E aí, Josafá se lembra e diz assim: tem profeta de Deus por aí? E quem estava lá perto, no meio do deserto, no meio do nada? Eliseu. Profeta está onde Deus precisa falar. Se você está no lugar que Deus está precisando se manifestar, é para você usar a palavra de Deus e falar. E aí mandam avisar os reis que existia um profeta ali perto. Quem era? Eliseu. E a palavra vai dizer que os reis desceram para falar com Eliseu. Vamos continuar. Versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia. O pedido de Josafá por um profeta do Senhor chegou e Eliseu se aproximou para ministrar a palavra do Senhor. Antigamente, os reis eram aconselhados por sacerdotes e profetas, mas esses reis aqui, eles fizeram seu próprio plantel de profetas para que eles pudessem falar daquilo que eles queriam ouvir, e não uma condenação ou uma ruína. E aí Eliseu, quando chega e vê o rei de Israel, já diz assim: o que eu tenho com você? Você quer ouvir Deus falar? Vai lá e chama os seus profetas, os profetas que seus pais criaram. Ele estava totalmente intolerante com a presença do rei de Israel, mas ele viu o rei Josafá, o rei de Judá, e em respeito ao rei de Judá, do Reino Sul, ele concordou em consultar ao Senhor e ver qual era a palavra que o Senhor tinha para eles. E o que é que ele mandou fazer? Não, antes, para consultar a palavra do Senhor, mandou trazer um tangedor, um arpista, uma pessoa habilidosa no instrumento musical com cordas. No Antigo Testamento, quando a missão profética ia ser realizada, quando a palavra de Deus ia ser ministrada, eles chamavam os tangedores, chamavam os músicos para que tocassem, para que cantassem ao Senhor, para que o Senhor pudesse falar. Nós falamos aqui, num desses estudos atrás,
que os profetas, eles cantavam e dançavam para depois começarem a profetizar. Entende por que no nosso culto a gente começa com louvor e adoração? Não é barulho. Quando o músico está tocando na hora da ministração da palavra, não é para preencher vazio. É para a preparação do ambiente para o ministério profético acontecer. Aleluia! A adoração atrai a presença de Deus, chama Deus e libera o ambiente para Deus falar. Então, nós não podemos achar, irmãos, que na hora do louvor a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, a gente pode andar para o lado, pode andar para o outro, pode fazer o que quer. Não! O Espírito Santo fica sobre a igreja igual ele ficava na terra, quando estava chocando as águas para fazer existir a criação. Então mandou chamar um tangedor e ele começou a tocar, a adorar ao Senhor. E aí a palavra do Senhor veio a Eliseu. Diz que a mão do Senhor desceu sobre Eliseu, a presença do Senhor. E ele profetizou que a terra se encheria de água. O leito seco do rio iria se encher de água. As covas que ele disse para serem cavadas iriam se encher de água. Aleluia! Deus atendeu à necessidade daquele povo. E Deus justificou o profeta, honrou a fé de Josafá e manifestou ali no deserto, no lugar improvável, ele manifestou o poder de suas mãos. Vamos ver a derrota de Mesa. Capítulo 3, versículos 21 a 27. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte dele as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Hazerete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação contra Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. O rei convocou todos os que podiam pegar na espada. Todos que eram capazes de usar uma armadura, do jovem até o mais velho. E eles se puseram na fronteira, cercaram toda a fronteira. E os moabitas, eles não sabiam que o que tinha acontecido, o milagre que tinha acontecido, das águas descerem e encher os rios, encher as covas que eles fizeram. Há uma coisa muito interessante no deserto. Vou falar do En-Gedi, onde eu estive. Quando você vai passando pelo deserto, aí você vê uma estrada. Você vê uma estrada e ali está escrito numa placa, rio tal. Mas é só uma estrada, é só um leito de um rio. E você continua e você vê isso várias vezes. E, de repente, pode vir uma enxurrada
ali naquela região, não sei se você já viu isso num videozinho pelo YouTube, que tem bastante, vê uma enxurrada ali naquela região, e aquele rio que antes parecia uma estrada, se torna um rio, vem com aquelas águas cheias, né? Porque em determinado momento, aquela fonte que alimentava aquele rio recebeu uma quantidade de águas, ou o degelo do Hermon, ou uma outra coisa, e encheu aqueles rios. Os moabitas não sabiam que Deus tinha tocado na fonte que ia encher aquele rio. Mas Deus tocou naquela fonte porque o texto diz que a água não viria da chuva, porque não se ouviria nem vento, nem se veria chuva. E a água surgiu naquele rio que devia estar seco, e agora estava coberto de água. E o raio do sol batendo naquele rio ficou avermelhado, e eles, na fronteira, olharam e disseram assim: tem alguma coisa de errado? Houve uma confusão ali, e começaram a brigar entre eles 3 exércitos, e se mataram. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos descer e vamos pegar os despojos. Não vamos precisar guerrear, larga tudo aí e vamos lá, que nós vamos pegar os despojos daqueles exércitos. E quando eles desceram e foram pegar os despojos, os exércitos de Israel, de Judá e de Edom se levantaram e feriram esses soldados. Muitos fugiram e foram perseguidos. E aí eles vieram devastando todo o caminho, enquanto perseguiam esses soldados. E aí o rei, desesperado, o rei Mesa, desesperado, pega o seu filho mais velho. O filho queria herdar o trono. E ele chega diante do rei Camos e sobe no muro da cidade, em público, e sacrifica o seu filho em holocausto para aquele rei, para que ele pudesse ter a vitória. Porque ele pensava, bem, certamente vou ser derrotado, minha família toda vai morrer, vou perder todos os meus soldados, então vai que eu matando só o meu filho primogênito, oferecendo como holocausto, alguma coisa pode acontecer para que a gente não seja derrotado. E aí, o texto vai dizer que houve uma grande ira contra Israel. E Israel teve que fugir por causa da ira que foi levantada contra Israel, porque ele se sentiu culpado por aquele sacrifício humano que era totalmente proibido na lei, um sacrifício humano. E eles tiveram que voltar para casa, abandonar a batalha. Aí você diz assim, estava indo tudo bem. Eles venceram a batalha, derrotaram o exército lá. Deus tocou nas águas, as águas vieram. As covas ficaram cheias de água, os animais beberam, eles destruíram quase todo o exército. E agora, o que aconteceu? Não se faz aliança com ímpios. Josafá não recebeu ordem de Deus para se aliançar. Ele já havia sofrido com a aliança primeira que fez com Acabe. E agora ele faz de novo, renova a sua aliança com o filho de Acabe. E coloca todo o povo de Deus em risco. Irmãos, eu vou orientar vocês, aqui temos muitos líderes. Muitas pessoas sendo preparadas para a liderança. Às vezes, a gente considera até importante uma atitude, porque parece ser bom para a igreja. Parece que vai ser alguma coisa que vai dar um impulso na igreja. E a gente faz determinadas coisas, a gente quer que dê certo, mas a gente acaba fazendo uma aliança que não foi autorizada por Deus.
Então, tem coisas, irmãos, que não acontecem, mesmo que algumas pessoas cheguem e digam, mas pastor, a senhora não viu que a igreja tal faz isso? Pastor, o senhor não viu que o pastor tal fez isso? Irmão, se Deus autorizou para aquele pastor tal, não autorizou para a gente. Então, a igreja, às vezes tem gente que fica nervosa, porque a gente podia fazer, porque outra igreja está fazendo. Não, irmãos. Vamos no passo que Deus botou para levantar. E cada povo tem seu passo. Vamos tentar nos manter firmes na linha que Deus determinou. Se você puder, tem um livro chamado Desvendando ou Desmascarando o Espírito de Jezabel, que eu falei para vocês que eu estou lendo, e fala de algumas pessoas dentro da igreja que ficam tentando influenciar mudanças dentro da igreja para que a igreja tome um vulto, um perfil que não é o perfil que Deus determinou. A igreja tal faz isso, que bênção, está dando certo para ela, glória a Deus, foi o chamado de Deus para ela. Agora, o chamado de Deus para aqui, para a igreja levantar, e qual é? Santidade, alegria da salvação, estudo da palavra, é ganhar as almas para Jesus, é saquear o inferno, é batalha espiritual. É isso que nós fomos chamados para fazer. E aí a gente fica querendo fazer algumas outras coisas, até eu, irmãos, às vezes fico tentada de fazer algumas outras coisas. Mas a gente fica esperando, Deus, é ou não é? É ou não é? É ou não é? E sabe quando Deus fica quieto? Deus já ficou quieto para você alguma vez? Não falou nada? Nem sim, nem não? O que é que a gente faz quando Deus fica quieto? A gente também fica. Falar igual minha mãe falava para mim, sossega o facho, fica na tua. Se Deus não falou nada, é para você ficar do jeito que você está. Se é para sair daí, Deus vai falar que é para sair. Se não falou, fica quietinho. Espera em Deus. Espera em Deus. E eu vou falar como salmista. Nós ainda louvaremos pelas grandes obras que Ele continuará fazendo, porque Ele já tem feito grandes obras nessa casa. Amém? Irmãos, não vai dar para entrar na outra parte. Mas a gente vai entrar no capítulo 4. Pode colocar o 123? Vamos entrar em mais narrativas sobre Eliseu. E vamos falar dos milagres que começaram a acontecer através da vida de Eliseu, confirmando o amor de Deus para com o povo, mostrando a ternura de Deus de se importar com uma viúva, o cuidado de Deus de olhar para uma mulher de Sunem e dar a ela o que ela nem tinha pedido, porque o Senhor queria o seu bem. O Senhor é um Deus que trata com o povo em geral, mas Ele é um Deus particular. É um Deus que trata pessoalmente com cada um de nós. Então, nós vamos começar esse estudo num outro momento, para a gente não parar na metade, perder o fio da meada. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque o Senhor atende às nossas necessidades também. Louvamos o Teu nome por quem o Senhor é. E o Senhor tem nos guiado com passos firmes, certeiros, Senhor. E nós sabemos que quando chegarmos a um lugar de sequidão, o Senhor moverá as águas, porque o Senhor nos levará. Não iremos por nossa própria vontade. Não permita isso jamais. E que cada um de nós, Senhor, membros desse corpo, possa ter esse relacionamento pessoal contigo, possa ouvir o Senhor falar, possa ser movido pela sua presença, possa desejar um pouco mais da intimidade contigo, para que a sua vontade sempre prevaleça na nossa vida. A sua vontade é melhor, a sua vontade é mais importante do que qualquer outra coisa para nós. Então, Senhor, nós nos rendemos à sua vontade.
E nós dizemos, seja feita, segundo a sua vontade aqui nessa igreja, o seu plano, o seu planejamento, tudo, Senhor, de acordo com o seu querer. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.